E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com Leonardo Avelar, que é sócio fundador do Avelar Advogados e destaque de sua geração na advocacia criminal. Leonardo contou sobre a sua rica trajetória na área criminal, os bastidores desse mercado, os processos e operações emblemáticas que participou e ainda trouxe inúmeros conselhos importantes para a vida profissional. Episódio imperdível. Mas vamos do começo. Leonardo se formou em Direito pela PUC de São Paulo e fez 4 pós-graduações, sendo 2 pela FGV, uma pela Universidade de Coimbra e uma pela CEL Law School. Trabalhou em escritórios de advocacia de portes distintos, mas quase sempre na área criminal. E atualmente tem a sua própria boutique. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer ter você aqui conosco. Renato, o prazer é todo meu. Tenho acompanhado bastante as conversas, todas elas muito produtivas. Vai ser muito bom conversar com você hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Estava ansioso para a nossa conversa. Eu vou começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que é realmente muito sólida e toda ela voltada para a área criminal e sempre em escritório de advocacia. Essa sua trajetória foi planejada e caso contrário, quais eram os seus objetivos? Olha, Renato, essa pergunta é muito boa para a gente começar, na verdade. Na minha opinião, dificilmente uma carreira vai ser completamente planejada desde o seu início até sua fase final. Eu acho que são muitas as características pessoais que vão se moldando com o tempo e com os próprios acontecimentos da sua vida. Tem um processo de amadurecimento pessoal, um processo de amadurecimento profissional. Fatores da sua vida pessoal podem te levar para um caminho, podem te levar para outro caminho. E o profissional vai experienciando situações distintas e conhecendo elementos externos que acabam influenciando, de alguma forma, o caminho que vai ser tomado. Isso tudo faz com que o profissional ele seja em qualquer mercado ele estiver, não estou falando só do direito ou da advocacia criminal, ele tem que desenvolver características que são muito importantes, que são a flexibilidade, a adaptabilidade e a sensibilidade para antever e ler movimentos de mercado. Então, assim, sobre a minha carreira, sobre o planejamento da minha carreira, sendo muito sincero com você, eu fiz vestibular muito jovem, eu tinha 16 para 17 anos, então, e hoje eu tenho absoluta consciência que do alto da minha maturidade de 16 para 17 anos, eu não tinha a menor condição de fazer uma escolha tão relevante como a profissão que eu iria seguir pelos próximos anos. Tanto assim que quando eu prestei vestibular, eu prestei engenharia e direito, áreas completamente distintas. E eu passei nos 2 cursos e acabei optando pelo direito, mas muito sinceramente sem um planejamento específico realizado na época. Na época, até acho que de uma forma indireta, imagino que eu tenha sido influenciado pela minha irmã, que é juíza, tinha acabado de passar no concurso para magistratura, então acho que isso deve ter sim pesado na escolha de alguma forma. E ao mergulhar na faculdade, eu me lembro que eu queria trabalhar rapidamente, eu tinha essa vontade de começar a trabalhar rapidamente, ainda no primeiro ano da faculdade, então eu comecei de fato muito cedo, eu comecei a trabalhar com 17 anos em um escritório pequeno, trabalhando com contencioso civil, ou seja, nenhuma relação com o que eu faço atualmente, e fiquei em torno de 6 a 8 meses nesse escritório. Logo em seguida eu fui trabalhar como estagiário em direito penal no Lila Huck. E na época, o sócio responsável pela área penal do Lila Huck era o Antônio Sérgio Tombo. Também era muito jovem, devia ter 30 e poucos anos de idade, isso deve ter mais ou menos 22 anos, e foi muito interessante que nesse segmento todo, até esse momento, não existia um desejo de trabalhar com direito penal. Mas foi muito interessante que ao chegar no Lila Huck, logo que eu cheguei no Lila Huck, o primeiro caso que eu trabalhei, eu me lembro até hoje, era de uma pessoa que
estava sendo acusado por um crime contra a saúde pública por vender cogumelo do sol como um artefato medicinal. Então eu achei tudo aquilo muito curioso, né? Era completamente diferente do que eu lidava no contencioso civil. O fato em si era muito peculiar, muito diferente. A tese jurídica eu achei muito interessante na época. E ao final, ela foi absolvida da acusação. E Renato, é muito interessante. Aquilo, para mim, ver aquela mulher absolvida, sendo que ela tinha um risco de prisão efetivo, no caso, porque a pena combinada por esse delito era realmente muito alta, foi extasiante, foi cativante. E a partir daquele momento, eu me vi realmente envolvido e arrebatado pelo direito penal. Eu acho que ali foi um marco de que, olha, agora eu sei que eu quero trabalhar com direito penal. Defender a liberdade de alguém é algo que é muito poderoso, né? Mexe com qualquer um. E a partir dessa data, isso foi mais ou menos anos 2000, 2001, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com direito penal. Mas até então, de fato, não existia planejamento nenhum. Não, muito bacana a forma como você coloca, Leonardo. Primeiro que a gente está no 21º episódio e só um dos episódios que foi o anterior ao seu, da Ana Luísa, que teve uma trajetória, uma carreira um pouco mais planejada, tanto é que deu nome, o título do episódio é Carreira Planejada. É de tão emblemático que foi, porque é difícil a gente planejar a carreira, ainda mais como você bem colocou, com 16, 17, 18 anos, a gente não sabe nem o que quer fazer, quanto mais planejar a carreira, então isso é muito raro. E a gente tem alguns gatilhos mesmo, como foi no teu caso, você participou de um processo, aquilo te chamou atenção e desenvolveu a tua carreira. Então muito bacana, e até falando em área criminal, você como especialista que está há muitos anos na área, antes de adentrar na tua carreira, explica, por favor, para os nossos ouvintes a diferença entre essa advocacia penal empresarial e a tradicional, e mais, o que muda no perfil e na formação dos advogados de cada uma dessas vertentes? Não, bacana, Renato, vamos lá. Eu até acho, existe de fato essa diferenciação que é colocada no mercado, né, entre o direito penal empresarial e o direito penal tradicional, mas do ponto de vista técnico, o direito penal empresarial e o direito penal chamado tradicional são ambos direito penal, né? Até tinha um advogado muito conhecido que falava exatamente isso. Olha, eu trabalho com direito penal empresarial, trabalho com direito penal tradicional. Ele falava, olha, no final do dia, tudo isso é direito penal. A parte geral do código, tecnicamente, é a mesma. O que eu vejo de diferença, e aí sim eu acho que é uma diferença relevante, desses dois mercados, é o seguinte: eu vejo ali duas vertentes distintas, uma vertente técnica e uma vertente de mercado. A principal diferença da vertente técnica nos crimes chamados crimes societários, crimes empresariais, praticado aí no âmbito da administração de companhias, normalmente se relacionam com outras áreas do direito. Ou seja, quando a gente fala de um crime empresarial, na maioria das vezes a gente tem ali outras áreas do direito que acabam tocando aquela questão. O que torna necessário aí, e acho que esse é um ponto importante da advocacia empresarial, da advocacia criminal empresarial, o que torna necessário que o criminalista tenha uma melhor leitura multidisciplinar. Porque aí muitas vezes ele vai acabar relacionando as defesas regulatórias, administrativas e no âmbito de outras instâncias que não a criminal, na sua defesa criminal propriamente dita. E aí alguns exemplos clássicos dessa área: um crime contra o sistema financeiro, um crime contra a ordem tributária, crime contra o mercado de capitais. É evidente que é necessário, para uma defesa efetiva nesse tipo de crime empresarial, um conhecimento um pouco mais aprofundado das outras áreas. Isso é a principal diferença na vertente técnica. Já na vertente de mercado, o ponto que chama atenção aqui é a forma de tratamento do cliente, tá? São clientes que normalmente são distintos. Embora, afinal, nós estejamos sempre falando de pessoas físicas envolvidas no processo criminal, ao lidar com um departamento jurídico das companhias, há uma maior exigência de metodologia de trabalho, de organização de informações, de demandas internas. A demanda desse tipo de questão é diferente daquele cliente pessoa física que está diretamente envolvido no processo criminal, que exige uma maior humanidade, que exige uma maior empatia, uma maior disponibilidade, um relacionamento quase que pessoal. Nos últimos 6 meses, se eu for contar, o que eu recebi de clientes, inclusive na minha casa, aos finais de semana, é uma enormidade. Esse tipo de relação mais próxima, quando a gente fala de uma advocacia envolvendo pessoa física, ela conta e conta muito, tá? Particularmente no meu escritório, embora 90% aproximadamente dos clientes sejam empresas, o que eu busco é justamente conciliar isso, essa metodologia de trabalho e essa visão multidisciplinar dos crimes
ditos societários, crimes empresariais, com um tratamento que é mais empático, mais próximo e mais humano ao cliente, que já é mais característica justamente dos clientes pessoas físicas que normalmente estão envolvidos na questão de direito penal tradicional. Poxa, muito bacana a forma como você explica, Leonardo. Eu que atuo como headhunter, sou advogado também, mas eu tinha uma visão próxima disso, mas não com essa profundidade. Então, muito bacana essa explicação que você traz, diferenciando, eu sei que no final do dia é a mesma coisa, mas diferenciando um pouquinho do perfil, na prática, o perfil do profissional. E adentrando efetivamente na tua carreira, você comentou que você começou lá no antigo Lila Huck, né, na área penal, depois você migrou para uma famosa boutique criminal que é o Moraes Pitombo, onde você ficou por longos 18 anos e assumiu uma posição de destaque. Então, feita essa introdução, nos conte um pouquinho sobre o caminho que você trilhou nesse escritório, os grandes processos e operações que você participou, claro, seus bastidores, se você puder, e mais aqui para fechar, o que você fez para se manter motivado por tanto tempo? Interessante pergunta, Renato. Vamos lá, vou separar aí em alguns tópicos isso. Essa pergunta começa que ela remete um pouco àquele início da nossa conversa, né? Como mencionei, logo que eu descobri que queria trabalhar com direito penal, ainda no Lila Huck, nessa transição pro Moraes Pitombo, o Pitombo me convidou a seguir com ele num projeto de abertura da sua boutique criminal, Moraes Pitombo Advogados. Na época, a gente está falando aqui de 2001, começo de 2001. Eu era estagiário de terceiro ano e o penal do escritório do Moraes Pitombo se limitava ao Pitombo, mais uma advogada e eu. E aí, fazendo a longa história de 18 anos curta, esse escritório de 2 advogados e um estagiário em 2001 acabou se tornando aí o escritório de direito penal com o maior número de advogados do mercado, né? Então foi um crescimento realmente avassalador e nesse sentido, já que a gente está tocando nesse assunto, se tem uma recomendação que eu posso dar aos advogados mais jovens é a seguinte: tenha um ótimo mentor, né? Tenha alguém que você realmente se espelhe, porque isso fará uma diferença enorme na sua carreira. Vai ser uma fonte de orientação realmente muito, muito importante, muito relevante na sua carreira. E tem uma questão interessante aqui, provavelmente o mentor vai ser uma pessoa realmente muito ocupada, vai ter pouco tempo para uma mentoria específica, e por isso tem uma característica que é muito interessante. É importante ser muito observador. Seja observador o tempo todo. Você não precisa de uma orientação verbal específica do seu mentor para você evoluir. É o que eu digo, observe para absorver, né? E eu tenho bastante tranquilidade dentro dessa estrutura de carreira que você mencionou agora, em afirmar que eu tive a sorte de ter como mentor um dos advogados criminalistas mais brilhantes do país. E certamente isso fez muita diferença na minha vida profissional, né? E esse crescimento do escritório, o Pitombo foi um grande precursor e vanguardista desse desenvolvimento da área de direito penal empresarial. Nos anos 2000, 2001, o direito penal ele não era tão glorioso como ele é agora, né? Ele era quase que um patinho feio à época. Então, o Pitombo teve uma visão muito interessante de transformar o direito penal, que a gente estava falando acima, agora há pouco, direito penal tradicional, nesse direito penal empresarial, com uma alta capacidade técnica, com metodologia de trabalho. E mais que isso, ele tem uma característica muito interessante. Ele soube montar e valorizar uma equipe que era fantástica, o que viabilizou justamente o crescimento do escritório nesses moldes, né? O direito penal às vezes acaba tendo uma característica, e são grandes advogados no mercado, mas tem uma característica que eu realmente acho que precisa mudar, e com certeza no meu escritório a ideia é que isso seja diferente, que ele é muito personalíssimo, né? Ele acaba sendo remetido aí à figura de um determinado advogado. E o Pitombo sempre teve essa preocupação, embora ele fosse a maior referência do escritório, sempre teve essa preocupação em ter uma equipe muito desenvolvida. E sem isso, é muito difícil fazer com que o escritório cresça, pelo menos dessa forma. Sobre a sua última pergunta, Renato, sobre o que motivou durante todo esse tempo. De fato, 18 anos trabalhando na mesma área, no mesmo escritório, é bastante tempo.
Mas a minha cabeça ela funciona de uma forma um pouco diferente aí sobre essa questão de motivação. Talvez fazendo uma autoanálise da minha maior qualidade profissional seja a minha capacidade de autoimpulsionamento. Em geral, eu não preciso de fatores externos de inspiração, fatores externos de motivação. Eu particularmente, tenho uma única motivação, que é evoluir. Eu não tenho metas de ser melhor que os outros. Eu quero hoje ser uma versão melhor do que eu fui ontem. Em todos os sentidos, evolução intelectual, evolução profissional, emocional, física, na relação familiar, com os filhos. É isso que eu busco para minha vida em geral. Esses são os pilares aí para me manter em equilíbrio. E em todos eles eu busco essa melhora contínua. Então eu acho que fica fácil de se manter essa motivação. O belo dessa motivação, dessa forma de motivação, é que ela é uma busca infinita, né? Ela é uma busca que realmente não tem fim. E é justamente por isso que isso acabou sempre me tirando muito da zona de conforto quase que o tempo todo. É uma motivação que me faz ali acordar com vibração e entusiasmo para fazer melhor todos os dias. E o nome disso, assim, o segredo disso acho que o nome do jogo é consistência, né? Ter consistência fazendo isso durante muito tempo. Eu gostei muito dessa sua última explicação de competir consigo mesmo, sempre tentar melhorar, né? Eu sempre trouxe isso para a corrida e eu sempre me preparava e todo mundo brincava comigo, mas você não vai chegar entre os primeiros. Eu falei, mas eu não estou preocupado em chegar entre os primeiros, estou preocupado em melhorar meu tempo, em ser melhor. Isso eu estou falando no esporte, a gente também vai entrar nesse ponto. Então, as pessoas elas estão muito preocupadas, Leonardo, em olhar para o lado e tentar ser melhor do que as outras pessoas. Mas a gente não olha para dentro de si e tenta ser melhor, a gente consigo mesmo, né? E aí, naturalmente, a gente vai acabar melhorando em comparação a outros. Mas isso é uma consequência, né? Então, eu gostei muito da sua explicação e gostei muito também, eu sempre bato, tem algumas coisas que a gente gosta de discutir bastante aqui, como diversidade, e eu gosto muito da parte de mentor, da figura do mentor, da mentoria. E é uma coisa que é muito comum fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, aqui infelizmente não é. E você trouxe um exemplo seu, que realmente trouxe um impacto muito positivo, e eu torço para que essa figura torne-se cada vez mais comum aqui. Mas a sua observação foi fantástica, realmente são pessoas que têm pouco tempo. Então, às vezes as pessoas vão dar as orientações, às vezes não, a gente tem que observar, né? Muito bem colocado. Mas para fechar o Moraes Pitombo, se você puder, divida conosco alguns processos ou operações que você participou e um pouquinho desses bastidores. Bacana. Obviamente, pela própria natureza da nossa área, é muito, muito sensível falar sobre esse assunto, mas eu posso falar que na época do Moraes Pitombo, a gente praticamente participou de todas as operações. As grandes operações começaram na época do Mensalão, né? Mais ou menos em 2003, 2004. Eu gosto de fazer essa linha do tempo só para a gente se situar. E começou na operação do Mensalão, que foi uma operação com muito destaque na época, que tinha a competência originária do Supremo Tribunal Federal, e realmente foi um processo que foi muito midiático, e a partir dali muitas mudanças ocorreram no processo penal, né? Eu vejo ali que a partir da operação do Mensalão, alguns julgados, e naquela época, 2004, 2005, 2006, até próximo de 2010, o Mensalão foi julgado mais ou menos em 2010, 2011, muitos casos eram resolvidos ali em questões processuais, né? Eu acho que isso é uma mudança, é um impacto muito, muito interessante desse momento. Muitos casos eram resolvidos do ponto de vista processual. E a partir do julgamento do Mensalão, essas teses processuais elas foram perdendo muita força. Alguns julgados acabaram passando aí quase que a galope sobre essas questões envolvendo teses processuais, e a partir desse momento houve uma maior necessidade de análise de mérito da questão, né? Análise de provas, uma análise mais aprofundada do mérito da discussão. Um ponto que chama atenção também foi a partir do Mensalão, foram os julgados que acabaram passando na televisão, né? E aí muita gente brinca que as pessoas conhecem os 11 ministros do STF, mas não conhecem os 11 jogadores da seleção brasileira. Verdade. E é verdade, isso é a mais pura verdade. Então, a partir do momento que isso passa a ser televisionado e passa a ter uma repercussão pública e passa a ter uma veiculação midiática muito forte, eu acho que algumas mudanças, principalmente sobre questões que tocam as garantias processuais, acabaram sendo violadas
outras, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Existe, evidentemente, aí um movimento pendular. Eu vejo ao longo do tempo, até ao longo da minha carreira, em 20 anos é uma amostragem pequena até de tempo para a gente fazer esse tipo de avaliação, mas na minha visão há um movimento pendular entre uma justiça um pouco mais reacionária e um pouco mais garantista. Ora ela está um pouco mais reacionária, chega a um limite que quase que extravasa, e aí existe uma autorregulação para que nesse movimento pendular ela deixe de ser tão reacionária, tão rígida, e passe a ser um pouco mais garantista e preocupada em preservar aí os direitos e garantias individuais. Eu acho que a gente viveu muito esse movimento na época do Mensalão e de outras grandes operações, a Operação Satyagraha, a Operação Lava Jato e várias outras que ocorreram nesse meio tempo. E a Lava Jato talvez seja uma que realmente extravasou bastante. Agora a gente está vendo isso nos jornais todos os dias, a relação do Ministério Público com o Poder Judiciário. Realmente chama muito atenção a forma que tudo aquilo aconteceu. Mas agora também, ao mesmo tempo, a gente já vê um movimento de maior garantia dos direitos individuais, e agora sabe-se lá como vem agora os julgamentos a partir dessa questão. Então, acho que esse é um ponto importante, é um ponto que tem um impacto relevante no mercado, existe um impacto relevante, inclusive, na própria condução das questões, e deve ser avaliado, deve ser lido isso de uma forma, como conduzir as defesas a partir de agora, né? Acho que esse é um ponto importante. É por isso que essa questão da multidisciplinariedade é tão relevante. A gente pode migrar conceitos importantes regulatórios e administrativos para defesas criminais. Poxa, que interessante. Eu acho que essa é a beleza do direito, né? A gente tem uma mesma situação, cabeças que pensam diferentes e momentos que fazem com que nós pensamos diferente. Então, acho que essa é a beleza e a gente se aprofunda cada vez de uma maneira distinta, né? Mas depois de 18 anos, né, se reinventando e evoluindo, concorrendo contra si mesmo, você saiu de uma boutique renomada na área penal, né, o Moraes Pitombo, e migrou para o escritório de médio porte, de atuação abrangente e conhecido até pela área de mercado de capitais, uma mudança e tanto, né? O que te levou, Leonardo, a fazer esse movimento e o que mudou na sua rotina e, principalmente, quais as diferenças entre um escritório boutique criminal e um escritório abrangente? Tá, vamos lá, Renato. Essa tua pergunta é interessante e essa transição foi muito interessante e muito desafiadora. Como que eu vou começar a explicar isso? Olha, na minha opinião, o advogado criminalista ele tem 3 grandes curvas de aprendizado. Tem uma curva de aprendizado técnico penal, e leia-se aqui, estudar direito penal. Você tem uma curva de aprendizado de experiência e sensibilidade para ler situações. Leia-se aqui, experienciar situações mesmo, passar por experiências de determinadas situações. E você tem uma curva de aprendizado de abordagem estratégica multidisciplinar e como gestor. Acho que essas 3, se for para colocar em 3 pilares, aí eu acho que esse é o melhor raciocínio para a gente partir dessa pergunta. Dentro desse ciclo de evolução, eu sempre fui muito disciplinado, né? Então, a curva de aprendizado técnico penal não era algo que me preocupava, porque eu sempre estudei muito, estudei de forma contínua. Então, era uma curva de aprendizado que eu já tinha e continuo tendo, e vou continuar tendo até quando eu tiver 80 anos advogando. Por sua vez, depois de 18 anos em um escritório criminal, eu já tinha experienciado uma variedade imensa de situações como advogado criminal, o que me levou a uma curva de aprendizado de experiência efetiva, mas me levou a um platô, porque chega num determinado momento, você tem uma evolução em termos de experiência? Claro que tem, é evidente que sim, mas eu cheguei já num platô que a evolução era muito menor do que aquela curva inicial de aprendizado, né? E diante disso, Renato, o que faltava, o que eu sentia que faltava mesmo, justamente por estar numa boutique criminal, era justamente desenvolver essa curva de aprendizado de avaliação multidisciplinar, de estratégia multidisciplinar. E outra curva interessante que é a de gestor de negócio. Tá num escritório maior, com outras áreas, com uma administração talvez um pouco mais profissionalizada, porque é assim que são os escritórios de full service. Então, essa necessidade, aliado ao fato de eu estar na época com 36 anos, já com estabilidade financeira, com um relacionamento
grupo de pessoas muito amplo, permitiu que eu seguisse o meu plano. E aí sim, voltando, no começo não existia um planejamento, mas em um determinado momento da carreira você começa a ter um planejamento mais efetivo, né? Então nesse momento eu já tinha um plano de ter o meu escritório de direito penal. E aqui, voltando para esse planejamento de carreira, aqui foi sim um movimento desejado e planejado, né? E o que eu pensei foi o seguinte: já que eu preciso desenvolver a minha curva deficitária de aprendizado, que nesse momento é essa questão de estratégia multidisciplinar, entender um pouco mais sobre gestão de escritório, o melhor local para que eu tenha isso é num escritório full service ou num escritório abrangente. Então, nessa época eu cheguei a conversar aí com 4 ou 5, talvez 5 escritórios para ser sócio da área penal, mas logo nessas conversas logo eu percebi que os grandes escritórios, os escritórios muito grandes, eu teria muita limitação de como conduzir a área, né? Os escritórios, eles já têm uma cultura muito estabelecida, muito formada, muito consolidada, e eu teria aí teria menos liberdade para conduzir a área penal, que é uma área tão sensível dentro de qualquer escritório. E aí, depois de algumas conversas com esses escritórios, eu tomei essa decisão que se mostrou acertada, de fazer um movimento. Antes de fazer um movimento para o meu escritório, fazer uma transição e um movimento para um escritório que é o Cassione, que é muito destacado por ter uma técnica muito apurada e, ao mesmo tempo, de médio porte, no qual eu teria liberdade para conduzir quase que um escritório, uma boutique criminal dentro de um escritório abrangente. Então foi essa a ideia, e nesse momento realmente foi muito planejado, né? E na prática, Leonardo, o que acabou mudando no dia a dia da boutique para o escritório de médio porte? Olha, na prática, o que eu vejo de grande alteração, assim, um escritório de médio porte, um escritório full service, você acaba tendo muito contato com as outras áreas. Então essas dúvidas que você tem em defesas que relacionam outras áreas do direito, você tem muito mais facilidade. Você tem isso na boutique? É claro que sim. Você tem os advogados parceiros que trabalham nos respectivos casos. Mas quando você tem isso dentro do escritório, de fato, é uma facilidade que você tem, que você acaba utilizando um pouco mais. Então existiu, nesse momento, e no Cassione eu fiquei 2 anos, existiu uma curva de aprendizado, de abordagem multidisciplinar, entender as consequências para outros âmbitos, para o âmbito regulatório, porque muitas vezes eu posso bolar uma estratégia maravilhosa no âmbito penal, resolver o meu problema criminal, só que criar um problema enorme no âmbito administrativo por conta de uma alegação infeliz que foi feita na defesa. Então, essa leitura multidisciplinar, ela se desenvolve muito. Outra questão que eu acho que é importante, e mesmo sendo o Moraes Pitão um escritório extremamente organizado, quando você vai para um escritório com outras áreas, são muitos sócios, são muitas pessoas planejando e tomando decisões administrativas, são muitas ideias. Então o escritório acaba sendo aí uma usina de ideias, até do ponto de vista administrativo e de outras gestões que a gente precisa fazer, uma gestão de comunicação, uma gestão de marketing, uma gestão financeira. São pensamentos que vão surgindo e discussões de alto nível que vão surgindo, e que você tem uma curva de aprendizado muito grande. Isso realmente eu tinha uma limitação na boutique criminal, porque pela própria característica acaba sendo um escritório mais personalíssimo, mas quando a gente tem essa troca de ideias num escritório maior, a sua curva de aprendizado ela é enorme, tá? Ela foi realmente uma experiência muito interessante. Muito bacana. Aí no começo desse ano, você colocou em prática o teu planejamento de ter a tua estrutura e criou e montou o Avelar Advogados, né? Aí, partindo dessa afirmação, desse momento, assim, primeiro, como é que é ter a tua própria estrutura, né? O que muda na prática, no dia a dia, ser um gestor do próprio escritório? E a gente sabe, como você bem colocou, alguns anos atrás, a área criminal era um patinho feio, né? Quando começou as grandes operações, a gente vai falar um pouco mais, ela se tornou uma área de grande potencial. Então você vê realmente muitos escritórios, boutiques surgindo ao longo dos últimos anos, inclusive gente muito nova, gente que sai da faculdade e monta, né? No é o teu caso, você experienciou várias oportunidades, vivenciou muitos anos o direito criminal até montar a tua própria estrutura, né? Mas como é que pode se diferenciar em um mercado tão concorrido? Tá, vamos lá. Qual que é a minha visão do mercado? Concordo com você, eu vejo que tem aí... experiência não necessariamente tem relação com idade, né? Experiência é realmente a exposição de experienciar situações durante algum tempo. Mas eu vejo realmente dentro do mercado alguns profissionais que acabam sendo muito jovens e abrindo escritório criminal. A área criminal é uma área muito sensível. Então, assim, a chance de um escritório criminal começar
do zero, com um profissional muito jovem, que ainda não tem uma rede de contatos importante, que ainda não experienciou situações relevantes, ter um crescimento muito rápido, ela é baixa, sendo bastante transparente aqui na nossa conversa. Então, assim, esse planejamento que eu tive de 20 anos para tomar essa medida, talvez 20 anos seja muito, talvez não, talvez seja o momento ideal, eu não consigo te precisar. Na minha situação, eu imagino que tenha sido aí o caminho ideal. Mas com relação às mudanças de se ter o próprio escritório, a primeira mudança é uma demanda de tempo de gestão do escritório que é maior. Como eu já tenho 20 anos aí de experiência na área, uma carreira um pouco mais consolidada, essa diferenciação no mercado ela vem de maneira natural. Na verdade, assim, o nosso escritório ele já começa com muitos clientes históricos, clientes que eu já atendo há muito tempo, já com um bom tamanho para uma boutique criminal. A gente já nasce com 8 profissionais, uma equipe que eu considero brilhante, dedicada, motivada, eu adoro. Então, assim, a gente já nasce com 8 profissionais para uma boutique criminal. Eu acho que é um tamanho próximo do ideal, tá? A minha ideia é ter um escritório com a organização e metodologia de um escritório grande, de um escritório full service, com a visão estratégica multidisciplinar desse escritório full service, só que, ao mesmo tempo, com aquilo que eu vejo de muito positivo nas boutiques criminais, que é a preocupação com a qualidade técnica, a pessoalidade, a disponibilidade das boutiques criminais. Eu acho que esse é uma junção que eu acho que é um grande diferencial pra gente. Se for contar desde a época de estágio, eu estive num escritório abrangente, depois eu fui para uma boutique criminal, depois eu voltei para um escritório abrangente e agora estou na minha boutique criminal. Então, eu experienciei 2 vezes, em momentos distintos da vida, as 2 situações. Então, eu consigo ler muito bem no mercado o que tem de positivo em cada uma delas, o que tem de negativo, obviamente extrair o que tem de positivo e construir isso dentro do meu escritório. Essa é a ideia de diferenciação. E com relação à concorrência, é um pouco do que a gente falou, né? Eu não me preocupo em ter controle com aquilo que eu não tenho como ter controle. Eu não controlo o que os meus concorrentes fazem, eu controlo o que eu faço. Então, assim, a gente vai trabalhar com atendimento ao cliente impecável, buscando um resultado positivo por caso, e isso naturalmente vai gerar aí um crescimento do escritório bastante natural. Eu acho muito bacana e é incrível, Leonardo, como as coisas acontecem de forma natural, se elas acontecem no momento correto. Você comentou, eu não sei quando que era, se era com 5, 10, 20 anos, né? Mas olha como foi natural, você montou a tua estrutura já com 8 pessoas, de maneira solidificada, os clientes acompanharam. Então isso é resultado, naturalmente, obviamente, eu sempre tenho um mantra aqui que a gente colhe o que a gente planta, né? Isso é resultado disso e é resultado de uma maturidade, quer dizer, você estava pronto para montar o teu escritório, né? Agora, falando sobre você e sobre o escritório, quais são as suas metas profissionais, Leonardo, e quais são as metas que você tem para o Avelar Advogados? Vamos lá. É engraçado falar de metas, né? Eu até acho muito engraçado pessoas que montam aí metas específicas e metas relacionadas a resultados financeiros. Eu acho mais válido a gente falar aqui sobre como definir as metas, né? Eu sou absolutamente contrário a definir metas, por exemplo, de resultados financeiros. E eu vejo que alguns escritórios de advocacia, a depender da natureza da atividade, pode ser até que seja possível isso, tá? Mas dentro do escritório de advocacia de natureza criminal, eu vejo com muita dificuldade uma definição de metas financeiras. Então, o que eu penso em termos de metas? Toda a nossa energia no escritório, ela é focada na realização de metas que são metas tangíveis e são metas controláveis para o nosso negócio. Ou seja, isso é engraçado, eu sou muito interessado em administração de empresas, tenho muitos amigos empresários e eu acompanho muito o crescimento da Amazon, e a própria Amazon tem, na definição das metas deles, eles não têm metas financeiras, eles têm metas de criação de processos. Então, a minha meta dentro do escritório é uma meta de criação de processos internos, de desenvolvimento de metodologia de trabalho, de desenvolvimento e crescimento intelectual e de estudos para a nossa equipe e de aperfeiçoamento no atendimento ao cliente. Tudo isso que eu falei está no nosso controle. Isso aqui eu consigo controlar. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso modificar em termos de checklist, de processos internos, de organização, de desenvolvimento intelectual. E isso só depende da gente. Agora, o meu resultado financeiro, ele vai ser uma consequência desse bom trabalho realizado. Até porque, se eu começo a colocar metas
financeiras, eu posso começar a agir de forma que não seja a forma mais correta com o cliente, porque eu tenho aquela meta financeira que eu preciso almejar. Não, eu não tenho meta financeira, eu não tenho meta de crescimento, eu tenho meta de fazer um excelente atendimento do meu cliente. O crescimento financeiro do escritório, ele vem a reboque disso. O mercado Sem é muito dúvida. justo. Consequência. É uma consequência. Exato. Né? Muito bem. Leonardo, você é um triatleta, né, que é um esporte altamente competitivo e que exige muita dedicação. Né? O quanto a prática deste e eventualmente de outros esportes te ajuda ou atrapalha, né, na sua rotina profissional? Renato, eu adoro falar sobre esse tema, tá? E eu vou responder essa tua pergunta com um dado. Eu li, agora pode ser que o dado esteja não absolutamente correto, mas era algo próximo disso, tá? Foi feita uma pesquisa entre os CEOs das maiores empresas do mundo. E o resultado dessa pesquisa foi que o índice de CEOs que em algum momento da vida já fizeram algum esporte competitivo era de aproximadamente 25 a 30%, que é um índice altíssimo, né? Qual que é o índice da população que já fez algum esporte competitivo na vida? Deve ser menos de 1%. Eu não tenho esse dado, mas deve ser muito baixo. Então você percebe por aí que não é uma coincidência isso, tá? O esporte, ainda mais quando ele em algum momento é praticado em nível competitivo, ele traz uma carga de disciplina, de organização, de resiliência, ele te ensina a perder, ele te ensina a vencer, ele te dá uma disposição e uma energia física maior, ele te mostra que é necessário ter paciência para evoluir, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então eu só consigo enxergar vantagens aqui na prática esportiva, né? Eu sempre procuro orientar, incentivar os meus filhos a fazer esporte, porque eu sei que isso na minha carreira foi um grande diferencial. Como eles vão fazer, se eles vão fazer esporte competitivo, não é uma decisão deles, eles têm que ser felizes, mas eu dou todo o suporte para que eles realmente se envolvam com o esporte. Tem uma passagem que é muito interessante sobre o esporte na minha vida. Eu fiz triatlon durante 20 anos, né? Agora eu já estou com 3 filhos, quase 40 anos, eu já estou muito mais light. Mas quando eu comecei eu era muito ruim, Renato, eu era muito ruim. E logo nos primeiros anos eu comecei a evoluir de forma significativa. Até que um treinador chegou para mim e disse uma coisa muito interessante que eu carrego para a vida. Ele falou: Léo, você não tem talento para natação, você não tem talento para o ciclismo, você não tem talento para corrida, mas você tem um talento que para mim é fundamental, você tem talento para ter disciplina. Eu achei aquela frase sensacional e eu carrego para vários outros âmbitos da minha vida, porque não me importa se eu tenho ou não talento para fazer algo, eu tenho certeza absoluta que se eu me dedicar de forma planejada e consistente, eu vou conseguir. E de novo, no esporte, na profissão, na vida, o nome do jogo é consistência, né? Consistência, disciplina. E com relação a atrapalhar a rotina, eu adapto a minha rotina para que isso exista, tá? Então, assim, óbvio, tem alguns preços que eu tenho que pagar para isso. Eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas, eu faço ali 1 hora e meia de esporte todos os dias, mas consigo tomar café com os meus filhos, leio os jornais. Às 9 horas da manhã eu tô sentado fazendo uma reunião com a minha equipe, que é a primeira reunião do dia, que a gente distribui as tarefas e as providências do dia. Então a questão aqui não adianta ter bons hábitos durante uma semana. Você tem que fazer isso durante muitos anos de forma consistente para poder colher aí os frutos disso. Leonardo, eu concordo 100% com você. Eu sou um fã de esporte e eu acho que ele ajuda muito na nossa profissão. O competitivo ou não, porque ele traz dedicação, ele traz foco, ele exige disciplina. Isso tudo é muito fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa profissão. E entra também muito a questão do talento, né? Não é todo mundo que tem talento para aquilo. As pessoas elas podem até desenvolver um talento ou não, podem nascer com elas ou não. Isso não está no comando delas. O que está no comando delas é o foco, é a disciplina, é a atenção. Isso tudo tá. E aí você pode realmente ter um resultado muito positivo em algo que está em suas mãos, né? Então gostei muito desse seu exemplo. Agora, voltando um pouquinho para a tua trajetória, eu sempre fico muito curioso quando a gente fala da área penal. Eu gostava muito na faculdade, não segui esse caminho, mas sempre fiquei muito curioso. E a minha pergunta para você é o seguinte: ao longo da sua carreira, certamente você deve ter travado grandes batalhas, né? Você pode trazer para a gente um exemplo emblemático? E você já teve a oportunidade de enfrentar algum profissional que você tinha como referência? Que pergunta interessante, Renato. Isso aqui é quase uma terapia, essa conversa, né? Eu sou apaixonado pelo contencioso criminal, tá? Eu obviamente, faço consultivo criminal, mas a minha paixão realmente é o contencioso criminal, é o exercício da persuasão, é ali que eu me sinto muito à vontade. E
como todo bom advogado de contencioso, eu adoro fazer sustentação oral nos tribunais, né? Então eu vou contar 3 passagens que são marcantes brevemente na minha vida, todas elas envolvendo sustentação oral. A primeira situação marcante foi justamente a minha primeira sustentação oral. Eu tinha apenas 22 ou 23 anos, tinha acabado de me formar, mais ou menos 22 ou 23 anos, e eu fui fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça. Fui no STJ, então você imagina, com 22, 23 anos, fazer a primeira sustentação oral no STJ. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias inteiros obsessivamente estudando o caso. Eu conheci o caso de trás para frente, de frente para trás. Eu sabia fazer capaz de eu fazer aquela sustentação agora e lembrar detalhes do caso. E quando eu entrei na sessão de julgamento, eu nunca tinha ido no plenário do STJ. Eu não sei se você conhece o plenário. Ele é bastante intimidador. É uma sala enorme. A tribuna fica lá embaixo, em frente aos ministros, as pessoas assistindo de cima. E para piorar, aquela sessão de julgamento estava absolutamente lotada, deviam ter umas 50 pessoas. E quando eu olhei aquilo, eu congelei, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa sustentação? E aí o Meirinho me chamou para sustentar, chegou minha vez na sustentação. Eu nem sei como eu desci as escadas de tão nervoso que eu tava. E todo mundo ali assistindo aquilo tudo. E quando eu subi na tribuna, foi muito interessante. Todo aquele nervosismo passou. Eu gosto muito de uma frase, a confiança vem da preparação. Naquele momento, provavelmente, dentro daquela sala, eu era a pessoa que mais conhecia o tema que eu ia, embora a pouca idade, provavelmente eu era a pessoa que mais conhecia o tema que eu ia falar. Então, eu me senti muito à vontade ali. Passados 1 ou 2 minutos, eu já estava muito tranquilo. E foi muito bacana que o resultado do julgamento, o ministro relator pediu vista dos autos, né? E assim, os ministros, eles já vão com o voto pronto. Quando o ministro pede vista, é porque de alguma forma, aquilo que o advogado falou, o tocou e ele iria reavaliar a questão. Na sessão seguinte, ele trouxe o caso, a gente acabou perdendo aquele habeas corpus por 2-1, mas foi realmente uma experiência muito marcante. Uma outra situação que também se relaciona a isso, e se relaciona à pergunta que você fez sobre enfrentar alguém que é uma referência, normalmente a gente atua na defesa em conjunto com os outros advogados, né? Então, assim, dificilmente a gente tem um embate, um enfrentamento direto contra um outro advogado criminalista, salvo nos casos que uma pessoa está na acusação e outra está na defesa. E nesse sentido, talvez a maior referência que eu tenho enfrentado diretamente foi justamente o Dr. Márcio Tomás Bastos, foi ministro da Justiça, e uma queixa-crime, que é um processo que, por natureza, tem de fato esse enfrentamento aí de acusação e defesa. E cada um estava num polo, a queixa-crime acabou subindo para o tribunal. Na época eu era jovem, devia ter 26, 27 anos, e eu fui fazer a sustentação oral e quem estava do outro lado era justamente o Dr. Márcio Tomás Bastos, né, que é uma grande referência como advogado. E foi uma experiência muito interessante. Aquele caso, particularmente, a gente ganhou, mas a nossa tese era muito forte ali, mas foi realmente muito engrandecedor ali, aquela experiência. Eu era muito jovem e realmente é quase como você jogar futebol com o Neymar, né? Você não sabe se você vai enfrentá-lo ou se você vai tirar uma foto, né? E com 26 anos isso realmente chama bastante atenção. E a terceira situação, também no julgamento, eu acho que essa foi a que me gerou maior satisfação pessoal, né? Esse episódio eu já tinha mais de 30 anos, foi um julgamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, um habeas corpus que seria julgado. Esse caso especificamente, o Ministério Público tinha apresentado um parecer no nosso habeas corpus absolutamente contrário aos nossos interesses e de uma forma muito dura, até com alguma distorção de fatos, que por sua vez tinha uma consequência jurídica no habeas corpus. Então, no julgamento, eu tinha que chamar muito a atenção dos embargadores sobre essa disfunção factual que foi criada pelo Ministério Público. Então, eu fui muito, muito duro, muito enfático nas críticas ao parecer, talvez até passando um pouco do ponto de normalidade de uma crítica. E o procurador estava ali sentado na minha frente quando eu falava. Então, enquanto eu falava, eu olhava para ele e eu via que ele estava muito contrariado com o que eu estava falando. Ele não estava gostando da sustentação. Eu terminei a sustentação, o procurador também tinha se manifestado, ele também foi muito duro na manifestação dele. E aí os desembargadores começaram a votar, o relator votou contra a nossa tese, ele não concedeu a ordem, e o revisor abriu uma divergência concedendo a ordem de habeas corpus e foi seguido pelo terceiro julgador. Muito bem, ganhamos, fiquei muito contente ali. E aí, enquanto eu tô arrumando as minhas coisas para sair da sala de julgamento, vem o Meirinho, o assistente ali no julgamento, me chama e fala: olha, procurador
quer falar com o senhor. Falei, ai meu Deus, você deve estar enlouquecido com o que eu falei. Já pensei que iria tirar satisfação das críticas, já tava pensando, bom, vou ter que chamar um representante da Ordem dos Advogados aqui para me acompanhar, vai gerar um estresse enorme. E quando eu saio da sala de julgamento, a gente vai encontrar com ele no corredor, ele fala, olha, eu fiquei muito impressionado com a sua sustentação oral e o meu filho tá com um problema criminal. Eu gostaria que o senhor cuidasse do caso, que o senhor conversasse com ele. Que bacana. Primeiro eu fiquei muito aliviado, né, de saber que eu não ia ter um embate com o procurador. Depois eu fiquei muito contente, porque realmente é muito interessante o fato de você poder ganhar o respeito de um adversário naquele momento, fazendo um bom trabalho de enfrentamento. Então foi um momento de muito reconhecimento, assim, que eu guardo com muito carinho, porque foi algo que me chamou muita atenção. E tem que guardar mesmo, porque eu acho que não tem prêmio maior, né? E Leonardo, obrigado pelos exemplos, muito bacana sempre conhecer os bastidores da advocacia criminal. Você é um profissional muito observador, né? São 20 anos de carreira e se relacionando com clientes e com pessoas físicas, né? Dito isso, assim, o que você consegue extrair de positivo de outras profissões e que você consegue trazer para o direito penal? Legal, vamos lá. De fato, eu sou bastante observador e acabo me relacionando com muitas pessoas fora da área do direito, né? Se eu tiver aqui uma profissão que me inspira para o meu trabalho, sem dúvida, é a medicina. Eu gosto de fazer uma analogia, guardadas as devidas proporções, evidentemente, que os criminalistas são os cardiologistas do direito, porque nós lidamos com uma questão mais sensível do ser humano depois da própria vida, que é a liberdade, né? E justamente por isso, eu considero que os bons advogados criminalistas, eles devem ser bons não apenas tecnicamente, mas devem ser sensíveis, empáticos, humanos, disponíveis. Isso realmente faz muita diferença. Eu, particularmente, tive um episódio na minha vida pessoal que certamente me fez evoluir muito como profissional. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? E a minha filha mais nova, que agora tá com 2 anos, tá saudável, tá ótima, teve um problema gravíssimo de saúde quando ela tinha 14 dias de vida, né? Era um bebezinho. Enfim, fazendo a longa história curta, ela ficou 2 meses na UTI, uma situação realmente muito difícil, muito, muito debilitada, e precisou de cuidados de um cardiologista pediatra, de um cardiopediatra. E nós precisamos dele com muita urgência, numa determinada noite. Eu mesmo liguei para ele às 3h30 da manhã, ele não estava de plantão, e às 4h30 ele já estava no hospital, avaliando a minha filha, e além de um médico brilhante, a dedicação e o sacerdócio dele com a profissão era algo absolutamente chocante. Ele passava a visita às 11 da noite, no dia seguinte ele estava de novo passando visita às 5 da manhã, isso não era plantão dele, tá? Isso era o dia a dia dele. Poxa, muito legal o exemplo que você trouxe, que bom que a sua filha já está bem, e eu imagino o que você passou e quão importante esse profissional foi para você, né? Então é muito interessante e importante a comparação que você trouxe, né? A gente falou aqui bastante das operações e como elas mudaram e impactaram o direito penal, né? Agora, pensando nas grandes operações e que normalmente envolvem mais de uma empresa, são vários escritórios de advocacia que participam, né? E em muitos casos, apenas um desses escritórios ou uma figura acaba definindo a estratégia, né? E, em teoria, pensando, claro, no bem comum. E como é que faz para lidar nesse tipo de situação onde uma estratégia ajuda várias empresas e pode não ajudar o seu cliente? E como saber, Leonardo, que essa é a melhor estratégia a ser seguida? Isso precisa ser avaliado sempre sob o enfoque do seu cliente. Então, assim, a sua preocupação número 1 tem que ser o seu cliente. Embora possa existir algum tipo de coordenação estratégica dentro da defesa, e aqui não tem nada de ilegítimo ou ilegal sobre isso, evidentemente a gente está trabalhando em benefício da defesa de todos, certamente existe uma preocupação, e aqui a gente precisa desenvolver essa sensibilidade estratégica justamente para perceber, olha, aqui pode ser que aquela determinada pessoa, aquele determinado advogado esteja fazendo isso, mas ele tem uma agenda oculta que eu não estou percebendo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente. Em primeiro lugar, perceber se existe um conflito de interesses.
Segundo lugar perceber se existe alguma inconveniência em patrocinar o interesse de duas pessoas que estrategicamente, ainda que não colidentes, é inconveniente. Terceiro lugar montar uma equipe de advogados que você de fato confie para que uma estratégia conjunta não vá beneficiar outras pessoas, mas que o seu cliente vá ser prejudicado, né? Esse ponto é um ponto extremamente importante. Só que muitas vezes para fazer isso, e aí que os cabelos brancos e os anos de experiência entram, você tem que ter uma sensibilidade para entender pontos de conexão que a maioria das pessoas não estão enxergando. Aí eu acho que é um soft skill que é mais intangível ali, né? Isso vem muito com aquela curva de aprendizado de experiência, de ter experienciado muitas situações mesmo. Mas esse é um ponto muito, muito sensível. Muito interessante. E é uma dúvida que eu sempre tive em relação a essa área, né? Porque muitas vezes você cruza os clientes. E como reagir em relação a isso, né? Agora, pensando um pouquinho do outro lado da mesa, né? Que características uma empresa ela deve considerar quando ela contrata um advogado penal para ajudar em crimes empresariais? E, Leonardo, que perguntas ou quais perguntas que se deve ter em mente para saber que aquele é o profissional, aquele é o advogado ideal para atender o caso? Tá, vamos lá. Olha, na escolha do seu... Em primeiro lugar, você tem que ter uma empatia com o seu advogado. Você tem que gostar do seu advogado, porque muito provavelmente você vai lidar com ele muitas e muitas horas por dia. Uma premissa básica, evidentemente, é um profissional que seja qualificado tecnicamente, que tenha experiência. Um ponto que eu acho que é relevante a gente falar aqui, que às vezes tem algo que foi criado historicamente, que é aquela questão do figurão com trânsito no tribunal. Ele não é tão técnico, mas ele tem muito trânsito no tribunal, ele conhece todo mundo, ele vai resolver teu problema. É o que a gente chama de o curandeiro do direito penal, né? Ele não é técnico, ele não conhece nada sobre o tema, mas ele é aquele cara que conhece as pessoas. Isso, talvez, em algumas décadas atrás, funcionasse de alguma forma. O que eu percebo agora é que isso normalmente tem um efeito justamente contrário. Porque os julgadores, eles não querem nem passar perto de criar uma falsa impressão de que existe algum tipo de relação ali pessoal estranha, esquisita nessa relação. Então eu acho que isso caiu muito por terra e as empresas devem procurar muito aqueles advogados que têm prestígio técnico. E prestígio técnico com as autoridades públicas, isso sim não há problema nenhum. O profissional ele vai ser respeitado porque ele sobe aos tribunais com teses que são robustas, com peças qualificadas, porque ele faz boas sustentações orais, sem aventura jurídica. Esse é o grande diferencial, eu diria que é o advogado que deve ser escolhido aí para as respectivas empresas. Um outro ponto que merece destaque aqui é que, justamente por conta daquilo que a gente falou, direito penal era o patinho feio, agora é uma área tão glamourosa, a gente vê a migração de profissionais de outras áreas, e aí é natural que exista algum tipo de migração, que a pessoa se especialize em outra área. Isso pode acontecer, essa mudança de carreira a todo momento. Mas precisa se tomar cuidado na contratação de profissionais que não são especializados em uma determinada área e que acabam trabalhando nessa questão penal, porque, vou dar um exemplo, um tributarista que vai fazer uma defesa num crime contra a ordem tributária. Ele conhece de tributário? Ele conhece. Ele conhece de penal? Não. A partir desse momento, eu vejo com muita dificuldade ele fazer uma defesa criminal. Eu acho que ele pode dar subsídios importantes para a defesa técnica, porque ele tem conhecimento da área regulatória, mas quando entra no processo criminal, e aí eu falo porque eu já peguei vários casos oriundos de profissionais que não eram especializados, e aí a gente pega o caso, fazendo uma analogia com o futebol aqui, aos 45 do segundo tempo, perdendo por 2-0, porque a condução não foi a condução mais adequada para o caso. Eu acho que esse é um ponto que as empresas já perceberam. Eu mesmo fui alertado recentemente por um cliente que acabou contratando um advogado que não era da área e que fica nessa ânsia de ter mais um cliente, de ter mais um caso, e acaba tratando de uma questão, e aí trazendo uma analogia para a medicina, mas a mesma coisa é contratar um ortopedista para fazer uma cirurgia cardíaca, ou o contrário. Acho que cada um tem espaço para todos, mas se isso for bem segmentado, eu acho que vai funcionar de forma muito mais apropriada, né? Muito legal, ótima a tua explicação. E até falando ainda de processo de decisão, inúmeras empresas nesse processo elas se deparam com riscos criminais, né? E principalmente você vê modelos de negócio disruptivos acabam esbarrando em condutas que enfrentam regulamentações que são ultrapassadas. Leonardo, nesse caso, como é que faz para calcular o risco quando um dos potenciais riscos ou tem consequências criminais
criminais. É interessante você falar isso. De fato, tem muitas áreas, principalmente a área de tecnologia, acaba sofrendo muito com isso, de novos tipos penais que vão surgindo, ou um modelo de negócio que acaba tendo algum enfrentamento, alguma consequência no âmbito penal. E aí, nesse sentido, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é os escritórios, e esse talvez seja uma curva de aprendizado interessante que eu tive também no escritório abrangente, no escritório full service, que é justamente ter um direito penal que não só conhece a técnica, mas também conhece o business do cliente. Então, assim, os escritórios full service fazem isso muito bem, tá? Eles conhecem, eles têm áreas focadas em indústrias, em segmentos do negócio. E isso é algo que no escritório a gente está fazendo. A gente atende muitos segmentos de bens de consumo, tecnologia, telefonia, aviação, bancário, enfim, vários segmentos. E a nossa preocupação é entender daquele segmento. Recentemente a gente estava trabalhando numa questão envolvendo a indústria de combustíveis e tinha ali uma discussão extremamente específica que nós só conhecemos porque nós nos aprofundamos. Mas a partir do momento que você conhece o business e mais que conhecer a indústria, o segmento geral, você tem que conhecer a empresa. Para entender e mapear esses riscos que você mencionou, você precisa conhecer a empresa. E quando eu falo conhecer a empresa, é ir, inclusive, fisicamente nessa empresa. Eu atendo algumas empresas do ramo automotivo e sou constantemente convidado para conhecer a área, a planta de fabricação, e eu sempre vou nesses eventos. E aqui não é só por uma questão de relacionamento com o cliente, é porque eu acho importante para a minha defesa. Então, como que eu vou fazer a defesa, por exemplo, de um acidente de trabalho ocorrido dentro de uma planta industrial se eu nunca tive na planta industrial? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que conhecer a empresa no detalhe. A gente tem que fazer algo mais personalizado para essas empresas. E aí, com esse conhecimento, acho que fica muito mais fácil a gente avaliar os riscos. Você consegue mapear os riscos de um segmento, e se você conhecer a própria empresa, você consegue mapear dentro das peculiaridades daquela empresa especificamente. Concordo com você, Leonardo. Eu acho que faz toda a diferença conhecer o mercado, conhecer o cliente, e conhecer o cliente é ir ao cliente, é conhecer a empresa, conhecer a estrutura, porque com isso você vai ter muito mais munição para defender o cliente da melhor maneira possível. Infelizmente a gente está chegando no final. Tá muito bacana esse bate-papo, Leonardo. Eu tô gostando aqui de conhecer os bastidores da sua carreira, os bastidores da área criminal. Mas antes da gente fechar, algumas perguntas aqui que eu sempre gosto de trazer, né? Então, assim, primeiro, que livro, filme ou série que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Tá, vamos lá. Eu sou apaixonado por histórias de pessoas, né? Então, naturalmente, por gostar de histórias de pessoas, eu sou aficionado por biografias. Nesse momento eu tô lendo a biografia do Barack Obama e recomendo intensamente. O livro é muito bom. Eu li recentemente a biografia da Michelle, antiga primeira-dama, então eu tô no momento Obama agora, e recomendo como biografia. São 2 livros maravilhosos, tanto a biografia da Michelle quanto do próprio Barack Obama. Um filme que eu assisti recentemente, assim, é extremamente comovente, muito, muito intenso, muito tocante, e trata de 2 temas que eu gosto muito, que é uma relação de amor entre pai e filho, e tem um fundo de discussão penal, que é um filme chamado O Milagre da Cela 7. É um filme que está no Netflix, eu assisti recentemente e realmente vale a pena. Vale a pena assistir. Dá para assistir ou a gente vai chorar muito? Olha, provavelmente sim, mas vale a pena. São lágrimas que valem a pena. É bom saber. Sem nenhum spoiler, vale a pena. Maravilha. E com relação às séries, eu sou um fracasso em séries, tá? O meu ritmo de assistir séries é motivo de piada. Eu assisto um episódio por semana. Eu sou aquela pessoa que demora 6 meses para assistir uma temporada. Tá melhor do que eu, então. Mas uma série que eu assisti inteira e que eu gostei foi House of Cards. Eu gosto muito de política e desse contexto dos bastidores. Eu gostei bastante de House of Cards, embora ela tenha se perdido um pouco aí no final da temporada. É aquela série que vai esticando quando ela já deveria ter acabado e ao final eles acabaram se perdendo um pouquinho. Maravilha. E agora, para fechar mesmo, você trouxe vários conselhos importantes durante esse nosso bate-papo, mas se você pudesse escolher um conselho
para os profissionais do nosso mercado, dentro do que você aprendeu e gostaria de compartilhar, qual seria? Vamos lá. Tenha paixão pelo seu trabalho. Assim, dentro daquela linha que a gente conversou, o direito penal era o patinho feio, agora tá glamouroso. Tem muita gente que acaba optando por trabalhar com direito penal por razões financeiras. Se o seu objetivo for única e exclusivamente um objetivo financeiro, eu recomendo fortemente que seja repensada a decisão de trabalhar com direito penal. Essa profissão, como eu disse, é quase um sacerdócio de tamanha intensidade da dedicação. Então, tenha absoluta certeza que você tem paixão pelo seu trabalho. E com a paixão pelo seu trabalho, você vai ter todas as outras características. Você vai buscar qualidade técnica, você vai buscar uma visão multidisciplinar, você vai ter disponibilidade e vai ter empatia com o cliente, que eu acho que aí são os grandes alicerces pra gente nessa área que é tão bonita. Ótimos conselhos. Muito obrigado, Leonardo. Que conversa bacana. Eu estava ansioso, porque eu, pessoalmente, gosto muito da área criminal e me gera muita curiosidade. Na verdade, gera curiosidade nas pessoas, né? Advogados e não advogados. Então foi muito legal conhecer a tua carreira, conhecer os bastidores, com a franqueza que você trouxe, com a transparência que você trouxe. Muito obrigado pela sua generosidade. Imagina, Renato, foi um prazer enorme. Saiba que eu acompanho todos os seus episódios aí, gosto muito. Parabéns pela iniciativa e tenho certeza que isso é muito valioso, principalmente para os advogados mais jovens, tá? Parabéns pelo trabalho. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.